presentes, que são titulares? Vai fazer a chamada. Eu vou fazer... Vai fazer a chamada. Eu queria... Não deu o número regimental? Não, ele deu o número regimental. Eu registro com satisfação a presença dos deputados. O deputado Carlão Pignatari, o deputado Alex de Madureira, o deputado Carlos César, o deputado André do Prado, deputado Gilmar Santos, e quem mais mesmo? E Paulo Correia. Ô, Paulo. E o presidente, o deputado Mauro Bragato. Deputado Zé Américo. Deputado Reniose, que é da nossa comissão. Deputada Janaína Pascoal. Quem mais? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo. Eu tenho uma dúvida. O senhor faz chamada ou lê a lista? Porque, assim, chamada é se o cara está presente. Não, eu estou lendo os que estão presentes. Mas não tem que fazer chamada? O deputado não tem que responder? Não, ele declara a presença. A presença, foi o senhor pedido participa aqui. de tantas comissões e não sabe? Não, eu sei, mas o senhor tem que responder se está presente ou não. Está presente. Eu estou anunciando é assim que funciona na comissão. Eu sei. Aqui não funciona assim. Tendo maioria... Não, quando tem maioria funciona, mas a chamada o senhor tem que ler. Fulano de tal, ele tem que responder presente. Eu falo presente. Tá bom, senta, Paulo. Vou ficar em pé. Deputado, o senhor quer usar... Daniel Soares. Deputado Daniel Soares, presente. Então, nós temos maioria para iniciar a nossa reunião. Solicito... Pela ordem, senhor presidente, peço a leitura do... Calma. Pode deixar. Isso. Eu vou solicitar... Você fala que você quer que leia ato, só isso. Eu não quero que leia ato, eu quero que leia o voto. Eu solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Para que seja dispensada a leitura da ata. Havendo consenso, está lida e aprovada a leitura da última reunião. Vamos, então... Pela ordem, senhor presidente. Agora pode. Eu quero pedir a leitura do parecer do governo. Ok. E quero pedir, na sequência, a leitura do meu parecer alternativo. Tá certo. Questão de ordem, presidente. É uma questão de ordem. Perdão. Uma questão de ordem, presidente. Pois não, deputado. O pedido, a solicitação do nobre deputado Zé Américo, eu faço uma questão de ordem de Vossa Excelência, se o senhor acata imediatamente ou se coloca em votação o pedido dele. A leitura é um procedimento nosso aqui da comissão. Então, Vossa Excelência não consulta o plenário se quer que leia totalmente não, ou não. Essa é uma prática que nós temos aqui, né, deputado? Mas regimentalmente, o que diz, presidente? Uso e costume. Uso e costume, mas eu queria, do regimento poderia colocar em votação. Não, é que a assessoria está nos lembrando de uma questão de ordem que nos garante que eu estou dizendo. Sim. Que há que ter necessidade de leitura. Senão tem que ser publicado no Diário Oficial, só faz amanhã. Já foi objeto. Você não pode Deputada, votar uma coisa que não foi palavra. lida. Obrigado. Foi objeto de questão de ordem várias Uma questão de ordem, presidente. Uma Oi? questão de ordem. Vossa Excelência está com a palavra. Sim, o projeto chegou e houve uma série de questionamentos em plenário, em solicitações às secretarias. Ontem havia previsão do secretário Mauro Ricardo prestar alguns esclarecimentos perante a Comissão de Finanças. E houve uma decisão judicial suspendendo os trabalhos presenciais, que hoje foi revertida no finalzinho da manhã. Eu entendo respeitosamente, presidente, que esses esclarecimentos por parte do secretário Mauro Ricardo seriam e são essenciais, até para que estes trabalhos aqui aconteçam de maneira mais alicerçada. Por exemplo, a justificativa do projeto, ela não traz de maneira precisa quais órgãos, quais secretarias, quais departamentos prestarão, por exemplo, os serviços hoje prestados por uma série de entidades que estão sendo extintas nesse 529. Então, eu digo, com todo respeito aos colegas que aqui estão presentes, que, sem esses esclarecimentos, é muito difícil dar um voto de qualidade
Então, aqui não é uma questão de ser a favor ou contra o governo, a favor ou contra o projeto, mas nós precisamos ter informações básicas. Né? Para mim, a mais complexa, a mais problemática, diz respeito aos serviços hoje prestados pelo IMESC, que atende população muito carente, fazendo laudos de investigação de paternidade. Quero fazer um esclarecimento aqui. As visitas que eu fiz para estudar esse projeto, eu fiz por conta própria. Os funcionários não me convidaram, né, porque eu quero deixar claro que não houve nenhum tipo de provocação para que nenhum funcionário sofra qualquer tipo de reprimenda ou qualquer tipo de advertência, ainda que não formal. Eu fui por minha conta ao IMESC, eu fui ao departamento, à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, com o objetivo de ter a certeza de que essa população mais carente vai seguir sendo atendida. E eu não consegui, mesmo fazendo esse trabalho de campo, as informações, presidente. Então, fica aqui uma questão de ordem, indagar a Vossa Excelência e ao próprio líder do governo, relator aqui do projeto, se nós não poderíamos suspender esta nossa reunião para agendarmos a audiência, o diálogo com o secretário Mauro Ricardo, que todo mundo sabe é o autor intelectual do projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Ok. Eu vou remeter a questão de ordem de Vossa Excelência para o presidente da Casa, em função de que ele tem noção clara de tudo que está acontecendo. Né? Eu vou passar agora a ordem do dia, o item primeiro, que é o projeto de lei 529/2020, de autoria do senhor governador, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e da providência correlata. Foi designado para relator o nobre deputado Carlão Pinhatari, a quem passa a palavra para a leitura do seu voto. Leitura em totem. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Está dando para ouvir ou que tira a máscara para ler? Né? Acho que pode ler assim, né? Eu não sei, tirar a máscara... Estou com medo de pegar Covid, gente. Pode passar Covid então, vamos lá. Carlos César. Hã? Não. Esses Américo estão ficando. Bom, parecer, por meio da mensagem A2001/2020, o senhor governador encaminha à Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei 529/2020, que estabelece as medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e da outras providências correlatas. O projeto tramita em regime de urgência, nos termos do artigo 26 da Constituição do Estado. Segundo trâmites regimentais, a propositura foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Administração Pública, Relações do Trabalho e de Finanças, Orçamento e Planejamento. No âmbito desta comissão, a Constituição foram designados relator, fomos designados para relatar o projeto em epígrafe, exarando parecer sobre aspectos constitucionais, legais e jurídicos nos termos do artigo 31, inciso 1º, 14º do Regimento Interno Eu gostaria de ter a tranquilidade de ler. Deputado, vou pedir para os senhores deputados evitar a conversa paralela, para que a gente possa ouvir... Regimento interno consolidado. O deputado Carlão Pinhatari, por favor. 1. A propositura estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e aos equilíbrios das contas públicas e da providências correlatas, estão divididas em 15 capítulos e 3 anexos que passamos a analisar. O capítulo 1 trata da extinção de entidades descentralizadas, quais sejam Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Fundação do Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, Fundação Onconcentro de São Paulo, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, Superintendência de Controladoria de EMIAS, Instituto de Medicina Social e Criminologia, Departamento Aeroviário de São Paulo, Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, além das entidades supramencionadas no artigo 65, o projeto propõe a extinção do Instituto Florestal, unidade administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O capítulo 2º trata do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público, do IANSP, modo de adequar os termos do Decreto-Lei nº 257 de 1970, além de modificar as alíquotas de contribuição segundo o critério de idade. Por sua vez,
O capítulo 3º dispõe sobre a alienação de imóveis, introduzindo a alteração da Lei nº 6.544/1989 e na Lei nº 16.338/2016, além de autorizar a alienação de imóveis listados em anexo 1, 2, 1º, 2º e 3º do presente projeto de lei. Observa-se que o capítulo 4º pretende modificar as leis nº 16.877/2018 e número 10.393 de 1970, principalmente para dispor que as despesas administrativas para a manutenção dos benefícios de carteira de previdência dos advogados e de serventias poderão ser custeadas com recursos dos respectivos fundos. Adiante, o capítulo 5º dispõe sobre a transferência à conta única do Tesouro superávit financeiro apurado em um balanço patrimonial das autarquias, inclusive de regime especial, bem como dos fundos especiais de financiamento e investimento. Além disso, o referido capítulo prevê a extinção dos fundos previstos no artigo 18º da propositura. Os capítulos 6º e 7º, por sua vez, trazem alteração na legislação tributária relativa ao imposto sobre transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, do imposto sobre propriedade de veículos automotores, trata da renovação da redução de benefícios fiscais relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O capítulo 9º, que trata da secretarização dos serviços, introduz a alteração da Lei nº 13.723, de 2009, especialmente para permitir que as entidades administradas direta ou indireta possam ceder a título oneroso à Companhia Paulista de Securitização, à Companhia Paulista de Parcerias ou a fundo de investimento constituído de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários. O título oneroso para o CPP, quando for para estruturação de garantias para projetos do Estado, direitos creditórios e originários de créditos, inclusive quando inscrito em dívida ativa. Na sequência, o capítulo 10 autoriza o Poder Executivo a instituir programa de demissão incentivado voltados a servidores públicos considerados estáveis nos termos da redação original do artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 19º do Ato de Disposições Constitucionais e Transitórias que sejam filiados ao regime geral da Previdência Social, com o recebimento da indenização prevista no artigo 32 do projeto. Por sua vez, o capítulo 11º, ao dispor sobre a regulação e fiscalização de serviços públicos, autoriza a delegação à Artesp as funções de regularização e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de transportes autorizados, inclusive aqueles submetidos à esfera da Secretaria de Transportes Metropolitano. Além disso, autoriza a delegação as funções de regularização e fiscalização de outros serviços. A Arcesp passaria a ser denominada Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. O capítulo 12º autoriza a Fazenda do Estado a conceder a exploração de serviços ou o uso total ou parcial do espaço previsto pelo artigo 37. Adiante, o capítulo 13º trata-se da transação de crédito de natureza tributária e não tributários, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado a transação resolutiva de litígios, aplicando-se a transação na forma do artigo 42 e seguinte da propositura. O capítulo 14º, por seu turno, possui disposições atinentes a autorizar que a Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito de processos judiciais, reconheça a procedência do pedido, abstenha-se de contestar e de recorrer e a desistir de recursos já interpostos, quando inexistente outro fundamento relevante. A pretensão deduzida à decisão judicial estiver de acordo com a hipótese mencionados no artigo 60. Por sua vez, o capítulo 15º das disposições finais possui disposições relativas à alteração do Decreto de Lei nº 260 de 1970, aumentando a idade limite dos policiais militares para permanência na reserva, passando a ser 70%, permitindo também que sejam designados para exercer funções administrativas, técnicas ou especializadas nas organizações policial-militares. Além disso, o artigo 60 modifica a Lei nº 12.685, de 2007, dispondo que o crédito da nota fiscal em nome do Programa do Estímulo da Cidadania Fiscal do Estado serão cancelados se não utilizados no prazo de 12 meses. Por fim,
O projeto apresenta algumas disposições transitórias em seu capítulo 16º, tratando da permanência do regime de previdência complementar dos servidores, que especifica o que dá incidência à TCMD sobre doações com reserva de usufruto realizada anteriormente à produção de efeitos dessa futura lei. Permanência da inscrição no IANSP dos agregados que estiverem incluídos até a data da publicação dessa futura lei, bem como da aplicação de recursos oriundos no superávit financeiro apurado no final do exercício de 2019 dos fundos do Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Nos termos da exposição de motivos que acompanham a propositura, a intenção do governo é viabilizar medidas para dotar o Estado de meios de enfrentamento da grave situação fiscal que, ora, vivenciando devido aos efeitos negativos da pandemia, efeito mundial, que, além de causar um significativo aumento de despesas públicas, especialmente nas ações governamentais nas áreas de assistência social e saúde, também causou uma severa redução das receitas tributárias. O reflexo dos impactos causados na economia brasileira, sendo que o governo estima um déficit orçamentário pela ordem de 10,4 bi para o exercício de 2021. A nosso ver, a proposta do Executivo é de natureza legislativa e a maior parte do seu conteúdo é da iniciativa exclusiva do senhor governador. Nos termos do disposto do artigo 24, inciso 2º, combinado com o artigo 47, inciso 2º, ambos da Carta Paulista. Da mesma forma, o projeto visa cumprir a exigência prevista no artigo 115, inciso 21º da Constituição do Estado, isso é, a necessidade de autorização de lei para extinção de autarquias, fundações e empresas públicas, bem como exigência prevista no artigo 17 do inciso 1º da Lei nº 8666, de 1983, ou seja, a necessidade de autorização legislativa para alienação de bens imóveis. Assim, sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, não vislumbramos o óbice de um avanço da propositura. Somos, pois, favorável à sua aprovação. Conforme relatamos no curso do processo legislativo, foram apresentadas 623 emendas que passamos a analisar, observando que a emenda número 41 foi retirada. Primeiramente, verificamos que muitas emendas abordaram o capítulo 1 e o artigo 66, que trata da extinção de entidades descentralizadas do Estado. Referidas emendas pretendem, em suma, suprimir determinados entes do rol das entidades a serem extintas ou acrescentar condição para extinção, além de outras disposições acerca da subrogação de contratos de trabalho, transferência de ativos, passivos, obrigações e também sobre a alienação de bens imóveis das referidas entidades. É de se compreender a intenção da proposta, entretanto, não podemos desvirtuar o projeto do seu objetivo primordial, que é adotar do Estado de meio de enfrentamento à grave situação fiscal provocada pela pandemia do Covid-19. Além disso, a propositura autoriza a subrogação para entidades e órgãos da administração pública dos contratos administrativos, contratos de trabalho, atribuições e demais ativos de tais leis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, eu gostaria de pedir me parece que não há mais quórum, senhor presidente. Presidente, é questão de ordem, presidente. Para a continuidade dessa sessão. Quando o deputado não é membro da comissão, ele pode pedir questão de ordem, pedir verificação? Ele pode pedir, ele é deputado. Verificação? Pode pedir. Presidente, eu queria uma verificação de presença. Já voltou, já, o deputado. Está no banheiro. Deputado, eu queria só essa questão de ordem. Então. Pedir ao toalete por 3 minutos, 5 minutos, o Caruso. Mas eu queria pedir essa questão de ordem, presidente. Somente para ele poder ir ao toalete, é 5 minutos. Não, senhor presidente, calma, não tem quórum. Vamos suspender então para eu esperar, Carlão. Está suspenso o trabalho. Senhor presidente, caiu o quórum. Vossa Excelência tem que respeitar o regimento interno da casa. Antes de constatar que tinha caído o quórum, eu pedi a suspensão para ele ir ao toalete. Quem que saiu? Senhor, isso nunca aconteceu de você pedir suspensão de uma comissão para um deputado ir ao banheiro. Isso não existe. Eu sei. Isso é um fato inédito, né, e bizarro aqui na Assembleia Legislativa. Ô deputado, vamos isso é patético. Eu sei, calma. Não, se está passando mal, ele foi embora, então não tem mais quórum.
Isso é uma vergonha. Isso envergonha o legislativo estadual. É uma vergonha. Pode vir, Zé, tem quórum aqui. Não tem quórum, não. Aqui não tem quórum nem legalidade na CCJ. É impressionante isso. Olha lá, Paulo. É o discurso todo. Gostou? Eu estou faz 3 anos já. Não, eu estou aqui 1 ano e meio só. Ok. 1 ano e meio. Presidente, não tem quórum. Não tem. Não tem quórum. Não tem quórum. Não tem quórum. Isso é um golpe regimental. Calma. É um golpe regimental. Já acabou a sessão. Nós já temos quórum. Presidente, tem que respeitar Calma, o regimento. calma, Isso envergonha o legislativo estadual. Imagina, Janazzi, eu já deputado Janazzi, calma, eu vou para a tribuna dizer que o presidente da Comissão de Justiça suspendeu a sessão para que um deputado fosse ao banheiro. Isso é bizarro. Deputado, nesse momento não temos quórum. Aqui, se eu contar, não existe, não. nesse momento tem quórum. Agora não tem mais, mas até ontem tinha quórum. A Janaína estava no plenário. Pessoal, vamos pedir para fazer silêncio. Nós vamos fazer uma chamada, né? E não havendo quórum, nós vamos fechar a sessão. Correto? Deputado, vamos fazer a chamada aqui. Vai. Coisa. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Piantari. Não, é o seguinte, já que a oposição não quer discutir e sim obstruir, é melhor, vamos levantar a sessão, vamos designar um relator especial, vou pedir isso ao presidente, que publica sexta-feira, e na segunda-feira nós já podemos ir para a ordem do dia, presidente. Ok, tá bom. Então, não havendo quórum, está encerrada a sessão. Ô Janazzi,